Boa noite. Gostaria que vocês pegassem papel e caneta, começassem agora a prestar atenção em tudo que eu vou falar, tá? Porque é de extrema importância. Primeiro, eu gostaria de te perguntar: como você está? Como estão os seus pensamentos? Como estão os seus sentimentos? Como estão as suas emoções? Como você se sente internamente, dentro de você? Nós temos uma turbilhão de pensamentos, de sentimento, de emoções. E todas elas refletem no nosso passado, em dores, em traumas, feridas, crenças que foram nos conduzidos, durante a nossa infância, durante a nossa adolescência. A única coisa que os nossos pais não nos ensinaram foi a conversar com nós mesmos, a nos relacionar com nós mesmos. É interessante que quando a gente é criança, geralmente a gente tem um amigo imaginário. Não sei se você já teve um amigo imaginário. Eu tinha. Eu tinha um amigo que se chamava Alexandre. Era um menino e eu gostava muito de conversar com esse amigo. E eu me sentia bem. Teve uma fase também na minha vida que eu conversei com boneca, só que eu acho que essa fase já não era uma fase boa. Então, às vezes é preciso entender, saber interpretar se aquela conversa com aquele amigo imaginário, se ele é bom ou ruim. Por quê? Ele pode ser bom, pode ser você conversando com você mesmo, na sua infância, entendeu? Quando você fala que você tem um amigo imaginário, se esse amigo é uma conversa boa, é uma coisa saudável, isso é bom para você, Agora, se aquilo te traz medo, te fala para fazer maldades, se é um homem negro, uma coisa escura, coisas assim, isso já é ruim. Então, às vezes, é preciso identificar. E muitas vezes, nossos pais não dão crédito. O que acontece muito? Às vezes, nossos pais dizem assim: você está conversando com quem? Você parece ser doido, tá falando sozinho. Isso é uma crença, certo? Nossos pais colocam em nós uma crença de a gente estar conversando sozinho, só que ignoram muito isso. Porém, isso é importante. Isso é preciso ser levado em consideração, porque essa pessoa que a criança conversa pode ser tanto ela internamente, o seu amigo imaginário bom, como pode ser uma presença, uma energia, um espírito ruim, uma coisa ruim que está prejudicando aquela criança. E muitas vezes os pais não levam em consideração. Ignora e diz que é bobagem, que é coisa da cabeça da criança. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós, quando é criança, geralmente a gente tem disso. Tem criança que não acontece, mas geralmente uma criança diz que ele tem um amigo imaginário e os pais ignoram. Eu estou falando isso porque a gente na criança, na infância, na nossa inocência, a gente faz coisas que nós deveríamos fazer para a vida inteira. Só que os nossos pais, ou as pessoas com quem fomos criados, eles acabam colocando em nós crenças, pensamentos, sentimentos, que vai minando essa nossa inocência, essa nossa pureza. Esse ato saudável que nós temos, ele vai sendo minado. E a gente acaba parando de conversar com nós mesmos, Geralmente, quando temos um amigo imaginário bom, que é o nosso eu. Então, a gente para com isso. Paramos de conversar, não damos mais ideia para aquilo, porque os nossos pais dizem que é coisa da nossa cabeça, que é bobagem, E acabamos parando com isso, com o decorrer do tempo. Só que isso, pra gente, é muito importante. Isso é muito saudável. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu acredito que quase nenhuma pessoa ainda teve esse entendimento. Poucas. Eu acredito sim que pessoas tenham tido esse entendimento. Mas são pouquíssimas pessoas que teve esse entendimento. Sabe por quê? Que muitas vezes pessoas cristãs, pessoas evangélicas,
tem um relacionamento com Deus frustrado porque ele não consegue conversar com ele mesmo. Nós somos o ar que nós respiramos, é o fôlego de vida que Deus nos deu. O nosso corpo, tudo aquilo, toda a junção nossa, ela é criada por Deus. Então, por sua vez, nós não damos valor, não conversamos, não dedicamos e não cuidamos daquilo que Deus fez, que é eu e você. Por que sofremos um turbilhão de sentimentos ruins, emoções? Hoje o que mais tem são as doenças emocionais, como ansiedade, depressão, o pânico, o estresse, a insônia, tudo isso. O diabetes, tem pessoas que têm problema de diabetes que são emocionais. Então hoje existe uma fração, enorme de doenças emocionais. Isso porque as pessoas não dão a si o devido cuidado, o devido tempo, a devida dedicação que é preciso. Acordamos no dia a dia da nossa vida, muitas vezes acordamos com o relógio despertando 10 para as 7, 5 para as 7, 7 horas. Agora eu vou levantar porque é o meu horário máximo. Aí levanta, sai correndo e toma um café e se arruma, penteia o cabelo e sai para a vida. E lá trabalha, o outro vai estudar, o outro vai fazer uma faculdade, e cada um nas suas atividades. E não dá a si o devido tempo que é preciso dar. E quando vê, a pessoa já está exausta, já está cansada, já está estressada, porque não para cuidar de si. E junto com tudo isso vem os problemas emocionais, as dores, Tudo que já vem lá do passado, que a pessoa já vem vivendo, aquilo já vai armazenando dentro da pessoa. E tudo isso só vai juntando um acúmulo. Quando chega um determinado tempo, a pessoa já não aguenta mais. Com tantas coisas dentro dela, tantos problemas que não é cuidado diariamente. E o que acontece? A pessoa vai sofrer um colapso. Aí ela vai começar sofrendo crise de ansiedade, ela vai começar sofrendo problema de depressão e muitos outros que nós temos visto. E eu queria chamar a sua atenção agora para você aprender a dar a si o devido tempo, o devido cuidado, porque ele é muito importante. Quando você acordar, você tira para você mesmo 10 minutos, não mais do que isso. Não é mais do que isso para que você possa fechar os seus olhos, respirar fundo, conversar com você mesmo. Você pode começar dando um bom dia a você. Eu geralmente acordo. Eu gosto de tomar o meu café para mim poder ficar mais calma. Levanto, faço café, dou café ao meu filho. Então, eu dei café ao meu filho, tomei meu café, então eu fico super tranquila. E a parte da manhã, geralmente, eu dedico mais para mim mesmo. Sempre a parte da manhã eu tô dedicada mais para mim. Para a tarde, que geralmente eu faço outras coisas. Mas isso não é todos que podem fazer isso. Mas 10 minutos são o suficiente para você parar. E você acorda, lava o rosto, desperta bem o seu rosto, lava o seu rosto. Depois vem para a beira da sua cama, senta na sua cama. De preferência em um lugar onde você se sinta muito confortável. Mas muito confortável mesmo. E você fecha os seus olhos, você respira profundamente, puxa o ar pelo nariz. Você solta o ar devagar pela boca. Você começa conversando com você mesmo. E você fala: bom dia. Como você está? Como você está se sentindo hoje? E você vai ouvindo o seu eu interior.
Vê o que ele está falando para você. Geralmente ele vai falar de como você está se sentindo de verdade. E você se pergunta o porquê. Se aquele sentimento for um sentimento negativo, for um sentimento ruim, você pergunta por que você está se sentindo assim. E sempre o seu eu interior, ele vai te dar uma resposta. Quando você encontrar essa resposta, você vai começar a trabalhar de uma forma positiva aquilo que você está ouvindo, porque geralmente o nosso interior, ele vai falar pra gente muitas coisas negativas, né? A gente vai começar uma conversa, você tá conversando com você e você mesmo. Então é como se fosse o seu inconsciente conversando com o seu consciente, né? O consciente, o que é o inconsciente ou o consciente? O inconsciente, ele é 90% do seu cérebro, da sua mente. Ele é 90%. É tudo aquilo que está armazenado dentro de você, do período seu fetal, quando você está no ventre da sua mãe, até o seu momento atual. Tudo que você viveu, tudo que você passou está ali dentro, armazenado ali dentro. E quando você vem para a vida, você começa com o decorrer do tempo, de acordo que você vai crescendo, você vai passando a ter consciência. Consciência do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que pode, do que não pode. E nesse consciente, onde está só 10%, é o nosso raciocínio. O que acontece? Você precisa trabalhar, usar o seu consciente a favor do seu inconsciente. Então, quando você para esse momento para conversar com você, é como se os dois cérebros estivessem conversando. O inconsciente, ele está falando das suas dores. O consciente, ele vai trazendo meio que uma resposta e vai te dando clareza. Ele vai te dando clareza. E quando ele traz para você um esclarecimento, você usa esse esclarecimento de uma maneira positiva ao seu favor e começa trabalhando no seu inconsciente. A gente precisa reestruturar o nosso inconsciente de uma forma muito positiva. Então isso precisa ser feito todos os dias. Aí às vezes as pessoas falam assim, eu vou no psicólogo e eu não consigo resolver nada. Não vai. Não vai, porque não é você chegar num psicólogo, chegar lá, conversar, ele vai às vezes passar um remédio para você, para depressão, vai te dopar e não vai resolver nada. Às vezes você vai para um terapeuta, você leva um dia, faz aquela sessão de terapia e também não resolve nada. O negócio é a constância. Você precisa estar constantemente conversando com o seu inconsciente. Você precisa estar constantemente conversando com a sua mente, com o seu eu interior, tentando trabalhar as suas dores emocionais, os seus traumas, as feridas, as crenças. Então, isso é constantemente. Pode ser todos os dias por 10 minutos. É melhor 10 minutos todos os dias do que 1 hora, uma vez por semana e lá ainda, né? Para as pessoas que fazem terapia, tem pessoas que não fazem. E essas coisas continuam aí dentro de você, te prejudicando, te machucando, te fazendo ficar doente emocionalmente, né? Porque a depressão mesmo é uma coisa que não é fácil, é muito triste. Tem pessoas que chegam ao suicídio por causa da depressão, né? Fora a ansiedade, o estresse, tem pessoas que têm problemas sérios de insônia, né? Não conseguem dormir, tem problemas tudo por causa dos traumas. Então, quando você começa todos os dias, tirando pelo menos esses 10 minutos do seu dia, de preferência pela manhã, quando você acorda, a mente está melhor. Então, você começa fazendo um momento de respiração e você começa ali a conversar com você mesmo. Se dê bom dia, converse com você, procure saber como você está, como estão os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos, como está o seu humor, o que você pensa em relação a você mesmo. Comece conversando com você.
tenha essa prática, esse hábito de conversar com você mesmo. Então, uma coisa que é muito importante, que eu percebi, né, no decorrer do meu tratamento, passando por terapia, eu percebi que quando você trabalha com mais frequência, os resultados eles são mais eficazes. Você fica mais sensível? Sim, você fica mais sensível. E parece não ter resultado, porque você está sensível, porque você está todos os dias mexendo com aquilo dali. Então, parece que aquilo está machucando mais em você. Porém, o resultado vai ser melhor, porque a sua mente está sendo trabalhada em uma cura, né? Em um tratamento. Então, quando você começa fazendo isso constantemente, você vai ficar mais sensível constantemente, você vai ficar mais emotiva, talvez você vai ficar mais chorona, porém o resultado vai ser melhor. Eu, no meu período de tratamento, eu fazia uma vez por semana e era a longo prazo, né? O resultado demora mais. Eu sabendo da técnica, né? Eu sabendo como eu podia fazer, então eu comecei aplicando em mim mesma. E decidi até que a forma de eu trabalhar com as pessoas seria melhor se eu trabalhasse com uma mentoria e não com uma terapia. Por quê? A terapia, como eu falei, é uma coisa que é feita, né? Um tratamento que é feito uma vez por semana e geralmente de um período de 1 hora. A mentoria, você pode trabalhar ela semanalmente, pode trabalhar toda semana, né? Fazer um produto mais perto, mais visível, uma vez na semana, porém o tratamento vai ser semanal, todos os dias da semana. E quando você trabalha com esse tratamento diário, ele vai te trazer um resultado melhor. Por mais que aparentemente, não esqueça, por mais que aparentemente ele pareça não fazer resultado, porque você vai ficar mais sensível, mas ele vai te trazer um resultado melhor, mais positivo com o decorrer de alguns dias, né, de algumas semanas, você vai percebendo que a sua estrutura emocional ela vai ficando melhor, né? Você vai perceber muito. E outra coisa que você vai aprendendo também, você vai aprendendo a falar para você coisas positivas. Ou seja, muita coisa armazenada de maneira negativa na sua mente. Quando você começa a ter esse relacionamento com você e vai aprendendo a falar coisas positivas em relação a você, você vai melhorando a sua mente, o seu inconsciente e a sua autoestima. Isso vai te elevando, vai vendo, né, quem você realmente. Então, eu quero que você pegue agora um papel e uma caneta e comece a anotar umas coisas que eu vou te ensinar. Quando a gente fala em cuidar, né, no autocuidado, em cuidar de mim, a gente temos muito a mania de achar que é cuidar do nosso cabelo, que às vezes é cuidar da nossa pele, do nosso rosto, cuidar da nossa higiene bucal, da nossa higiene física, né, das nossas unhas. A gente acha muito que a beleza ela é externa. Só que a nossa beleza interna, ela é que precisa ser mais cuidada. Então, como é cuidar de você internamente? Geralmente a gente quer ser amado. Geralmente a gente quer receber carinho. E a gente nunca se dá, né? Essa é a importância, você aprender a se amar, a se dar. Então você faz carinho no seu rosto, se abraça, abraça apertado mesmo. Diz que você se ama, diga eu me amo e repita isso várias vezes. Faça carinho no seu braço, faça carinho no seu rosto. Diga para você o quanto que você é linda, lindo, o quanto você é especial. Diz que você se aceita, porque às vezes nós temos rejeição contra nós mesmos. Às vezes a gente se rejeita,
às vezes a gente não aceita coisas em nós. É claro que nós temos, às vezes, personalidades, né? Maneiras de falar ou de agir que realmente é inaceitável, né? Que a gente precisa de mudança. Mas a gente precisa também se aceitar. Muitas vezes a gente nos rejeita, às vezes o nosso corpo e às vezes o nosso jeito, né? A gente precisa aprender a se aceitar, a se amar, a se respeitar, a se valorizar. Dentro desse processo, se você começar fazendo isso, você vai perceber uma coisa muito interessante. Você vai perceber que por mais que sua mãe, o seu pai, o seu ex-namorado, o seu ex-marido, sua ex-esposa, pessoas que passam pela sua vida te machucou, sabe quem é a pessoa que mais te machucou? Foi você mesmo. E você vai ficar assim, poxa, como que eu já me machuquei? Como é que eu já me prejudiquei? Como é que eu já me feri? Porque você nunca cuidou de você. Você sempre quis que o outro fizesse para você, que o outro te amasse, que o outro te desse carinho, que o outro te desse atenção, que o outro fizesse para você, mas você nunca fez isso por você mesmo. Você nunca se permitiu se amar, se cuidar, se respeitar, se aceitar, se valorizar. Você sempre quer que o outro faz. Você faz muito mais para as pessoas do que para você mesmo, porque na verdade você faz para ela porque você quer receber dela. E você deixa de fazer para você. Só que tem uma coisa que é muito interessante, que na Bíblia diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. E eu te faço uma pergunta: é possível você amar alguém se você não se ama? É possível você cuidar de alguém se você não se cuida? É impossível. A gente não faz por amor. A gente faz porque a gente quer receber de volta. Tanto é que a gente faz, e se essas pessoas não nos retribuem, a gente diz o quê? Ele é ingrato, as pessoas são ingratas. Poxa, eu faço de tudo por fulano e ele não faz nada por mim, ele parece que não vê. E se a gente for olhar em todo o contexto, sabe? Eu sou formada em terapeuta, neurociência, entendeu? Essas coisas todas relacionadas à mente. Mas eu vejo muitas coisas relacionadas a Deus, aquilo que Ele nos ensina até na própria Bíblia. E às vezes a gente não consegue entender, não consegue ter a clareza. Então é muito interessante, às vezes, a gente achar que a gente vai fazer pelo outro, né? Pra gente poder receber de volta, mas está errado. Nós fazemos porque nós queremos ser vistos, ser aceitos, ser amados às vezes, né? E não vai acontecer, porque você não está dando a você o primeiro lugar. Primeiro é você. Primeiro você tem que se amar. Primeiro você tem que se cuidar. Primeiro você tem que se respeitar. Você tem que se aceitar. Você tem que se valorizar. Primeiro é você, depois é o outro. Sabe por quê? Quando você aprender a se amar, olha que interessante. Quando você aprender a se amar, você vai aprender a amar o outro. Quando você aprender a amar o outro, você vai fazer isso de uma maneira muito incondicional. Então, se o outro fizer para você, não vai fazer diferença, porque é algo muito natural. É onde a gente vê o que Jesus às vezes fala na Bíblia, entendeu? Amar o teu próximo, ame o teu próximo. Se Jesus fez isso pra gente, né, é porque ele tinha um tamanho amor. Deus amou, a Bíblia fala, Deus amou amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então, é um amor incondicional. Ele nos amava, ele se ama e ele nos amou. Ele envia Jesus, que também nos amava. Então, ele se amava, ele nos amou. Então, ele fez independente se você vai corresponder ou não. Se você corresponde ao amor de Deus e de Jesus, amém. Você tem isso em dobro para você. Mas se você não corresponde,
Isso fica por conta própria. Isso fica por você, mas Deus não vai te cobrar isso. O que Ele faz por você é um amor incondicional. É por você merecer ou não merecer. Ele te ama e ponto final. Então, quando você aprende a se amar, se o outro te ama, não vai fazer diferença, você vai o amar. E às vezes a gente fala, eu mesmo já falei, gente, é impossível ser cristã, gente, é impossível você viver o que a Bíblia fala. É impossível porque a gente não consegue olhar, né, com o olhar, vou dizer assim, né? Você não consegue olhar com o olhar científico, né? Como a ciência mesmo ela nos ensina, e você não consegue entender de uma forma espiritual, porque as pessoas elas leem a Bíblia, mas eu acho que elas não lêem de uma forma espiritual e por isso não conseguem entender, interpretar. É muito complexo, né? Isso. Porque até hoje eu me pergunto, realmente, o que é o Espírito Santo? Né? Mas a gente não estamos aqui para falar disso, nós estamos para falar de você. Então, como que é importante você aprender a se amar? E se amar quer dizer se cuidar, se dar o melhor, achar que você merece. Então você precisa fazer primeiro por você. E isso consiste em você fazer carinho em você, consiste em você dizer que se ama, consiste em você se abraçar, se dar carinho, consiste em você comprar um presente para você, você compra esse presente e depois fala, eu mereci, parabéns, parabéns, estou muito feliz pela minha conquista, por esse presente, eu mereço esse presente. Então sempre diga que você merece as coisas boas, porque nós temos muita crença de não merecimento, né? Geralmente, quando vivemos rejeições e abandonos, também vem conosco, né, esse sentimento, essa crença de não merecimento. Então é muito importante você relatar para você o quanto você se ama, o quanto você se aceita, o quanto você se respeita, o quanto você se valoriza, se admire. Olhe em você qualidades, diga que você é inteligente, mostre para você as suas qualidades, as coisas na qual você é capaz de fazer, né? Muitas das vezes, antes mesmo, né, de eu me formar terapeuta, eu sempre gostei muito de escrever. Quando eu era mais nova, eu escrevia poesia. Depois, com o passar do tempo, passei a escrever em relação à Bíblia, eu li um versículo, ali deixava, né? Eu já tenho 2 livros, que em nome de Deus devem ser editados. Eu sempre gostei de trabalhar com artesanato, sempre gostei de fazer festa. Então eu fui vendo quantos dons eu tinha, quanta inteligência eu tinha. Então muitas vezes a gente acaba dizendo que a gente não sabe fazer nada, que a gente não tem nenhuma utilidade, que às vezes a gente é um inútil. A gente às vezes acaba colocando muita coisa, muito pensamento ruim em relação a gente, sendo que a gente tem muitas coisas boas que a gente sabe fazer, né? E é muito interessante, né? Você aprender a olhar para suas qualidades, olhar mais para suas qualidades do que para os seus defeitos, procurar se admirar mais, né? Então, aprende a cuidar de você. E sempre faça isso pela manhã, pela noite antes de dormir. Converse com você, converse com sua mente. Converse com o seu interior, sempre se pergunte o porquê do seu pensamento, o porquê do seu sentimento, procure buscar um pouco mais a fundo isso, né? Falar sempre palavras positivas em relação a você. Então, eu gostaria que você pegasse agora papel e caneta e escrevesse algumas palavras que você pode dizer quando você terminar de fazer esse momento. Quando você fizer esse momento que você converse com você mesmo, né? Que você for percebendo as suas dores, depois eu quero que você diga essas palavras de afirmações para você. E eu quero que você diga assim. Escreva aí e diga para você. Eu sou capaz. Eu sou única. Eu sou o suficiente. Eu posso realizar. Eu faço da melhor maneira.
Eu sou boa no que faço. Eu sou a melhor versão de mim. Eu me ponho no melhor. Eu me dou o melhor. Eu sou a melhor. Eu sou luz. Eu sou vida. Eu sou abundância. Eu sou prosperidade. Eu sou amor. Eu sou paz. Eu sou alegria. Eu sou o ser de Deus manifestado aqui na Terra. Então, sempre afirme essas coisas para você, após você conversar com você mesmo. Eu gostaria de convidar você agora para uma mentoria. O que é uma mentoria? Eu falei um pouco atrás, né, que existe 2 tipos de tratamento: a mentoria e a terapia. A terapia, ela é relacionada a uma vez por semana, geralmente, né? As pessoas fazem uma vez por semana, no período de 1 hora. A mentoria, não. A mentoria é um tratamento que você vai fazer ele durante um determinado tempo, porém com uma frequência, né? Nós vamos trabalhar com uma frequência semanal, passando para vocês exercícios, né? Tarefas, e a cada uma vez na semana a gente vai ter essa aula, né, de esclarecimento. Porém, essas tarefas e esses exercícios precisam ser diários, todos os dias você precisa fazer. Então, se você quiser fazer parte dessa mentoria, eu vou deixar um link, né, para vocês fazer parte da mentoria. Vocês vão entrar para poder fazer parte agora do grupo da mentoria. Nós devemos ficar aproximadamente durante 2 meses, né? Vamos ver se a gente fica durante 2 meses trabalhando esse autocuidado, você aprender a cuidar de você. Então, eu vou estar fazendo isso totalmente gratuito, tá? Essa primeira mentoria era totalmente gratuita. Nós precisamos de mentores. Eu preciso de mentores. Eu tenho mentores. Eu tenho pessoas que me ajudam todos os dias naquilo que eu já aprendi. Eu faço minha autoterapia? Eu faço minha autoterapia. Porque eu ainda preciso, e você vai perceber o quanto isso vai fazer diferença na sua vida.